Uma ótima tarde a todos. Começo agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, nesta quinta-feira, dia 7 de outubro. Que bom estar contigo, você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa, também pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, pelo portal sba1.com. E a partir deste momento, pela TV Imaculada, que está linkada aqui no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto a todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre os números gerais em relação à produção brasileira de grãos. Saiu no primeiro levantamento da Conab para a safra 2021-2022 e traz ali, em relação à ocupação com área, agora uma ocupação com 71 milhões e 500 mil hectares no país. Entretanto, você tem que entender o seguinte, na prática mesmo, são 50 milhões de hectares. Por quê? Porque você tem o reposicionamento das segundas e terceiras safras sobre áreas que já tinham sido cultivadas a primeira. É só o Brasil que faz isso e é por isso que você acompanha aqui no Agricultura BR, você acompanha os detalhes relacionados à área de cultivo. Você tem aqui os 71 milhões 400 mil hectares com alta de 3,6%. Aliás, a área no Brasil, principalmente para a soja, foi um assunto mais debatido nessa campanha. As áreas em sucessão. A área em sucessão é aquela que vem a segunda e a terceira ocupando áreas que são da primeira mesmo. Então são 21 milhões e 500 mil hectares. O total de fato de áreas ocupadas com grãos no Brasil são 50 milhões de hectares. O Brasil tem toda a sua produção em 50 milhões de hectares, de acordo aqui com os dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, no seu primeiro levantamento apresentado hoje. E eu sigo falando sobre esses dados gerais, porque a produção estimada nesses 71 milhões e 500 mil hectares é de 288 milhões 650 mil toneladas de grãos. É o que você acompanha comigo aqui. Você tem aqui o volume total, né, chegando aí, passando dos 288 milhões de toneladas. Há um fator aqui bastante interessante, que na hora que eu for comentar soja e milho, mas principalmente soja, você vai ver que a estimativa da Conab é menor do que o Departamento de Agricultura norte-americano. O que significa esses números aqui? Que a safra nova brasileira será 14,2% maior do que a safra 2021, ou 35 milhões 870 mil toneladas superior aos números que nós tínhamos na safra 2021, pelo menos de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, nesse primeiro levantamento apresentado em 7 de outubro, nesta manhã de quinta-feira. Mudo de assunto agora, porque o tema por aqui neste momento é a pecuária bovina de corte. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com Alcides Torres, ele que é o titular da Scott Consultoria. E, Alcides, um prazer sempre falar contigo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. E nós temos acompanhado uma pressão sobre os valores da arroba do boi gordo, um cenário que é extremamente normal, até se considerarmos o caso atípico de vaca louca, que nós tivemos os dois casos no começo do mês de setembro, e a não retomada ainda para as exportações para a China. Como é que você avalia esse momento, Alcides? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. É isso aí, Fabiano. O mercado está completamente frouxo. Tá? Hoje, no nosso levantamento de hoje, feito pela Scott Consultoria, os preços caíram mais um pouco, tá? E a situação só deve melhorar quando a China voltar a comprar. E essa é a grande questão. Quando que a China volta? Não é? E ninguém tem essa resposta, viu? Então a gente vive hoje do bolso para a boca esperando para ver o que acontece. E outra razão para a cotação da arroba para o produtor estar caindo é que o mercado consumidor, né, o mercado interno, também não está lá essas coisas, apesar de a gente estar em plena época de pagamento de salário. Alcides, você falou a respeito dessa retomada para a China, né? Nós não temos data para isso. A China está saindo
né, neste momento saindo de um feriado prolongado, e sabíamos que se os chineses entrassem nesses feriados, teve esse feriado também há cerca de 10 dias, agora esse feriado mais longo de 4 dias, mas nós sabíamos que caso a China entrasse nesse período, não teria essa retomada antes. E de acordo com alguns números que são chineses, então a gente tem que sempre estar com muita atenção, a China teria condições de manter esse cenário pelo menos até o final do mês de outubro, consumindo aí parte dos seus estoques. Você acredita que a China pode retomar apenas no próximo mês, aí já se preparando para o Ano Novo Chinês, essa aquisição de carnes bovinas aqui do Brasil, e isso faria o quê? O que isso causaria em relação aos estoques aqui no Brasil também, uma vez que nós estamos vendo frigoríficos já ficando também com as suas áreas de armazenagem também meio que abarrotadas e pulando já escalas de abate? Bom, puxa, aí são várias perguntas numa só, hein? O problema de segurança alimentar na China é um problema. Tá? Eu acho que isso é uma especulação, né, que você fez aí. Tudo pode ser, tudo pode acontecer, mas eu não acredito que a China vai esgotar os seus estoques de carne para recomeçar a comprar. Né? Tanto é que recentemente ela voltou a importar a carne da Argentina. Né? Então ela está procurando fontes alternativas para suprir as suas demandas de alimentos, não só de carne bovina. Então, eu não acredito que eles estejam arriscando a estabilidade, o fluxo de alimentos por conta de esgotar o estoque. Tá? A segunda coisa é assim, como é que anda a posição brasileira? Bom, o Brasil tem condição suficiente de atender a demanda chinesa, de atender o mercado interno, e como foi tudo planejado para atender esses dois mercados, quando um deixa de funcionar, a gente tem toda essa sorte de problemas, viu, Fabiano? Mas eu não... e a gente vive também, em função disso, uma queda acentuada no preço da arroba do boi gordo, e é claro que uma das alternativas é dar férias coletivas, pular dia de abate. Nós vamos assistir todas essas táticas para o mercado continuar funcionando. Alcides, no cenário atual, uma volta da China, isso deve vir também com uma tentativa de repactuar também os contratos que já estavam vigentes no valor de compra mesmo, da aquisição dessa carne? Você acredita que isso é possível de ocorrer? Sim, é possível de ocorrer, porque negócios, né? Negócios, amigos à parte, tá? Isso pode acontecer. Essa demora, agora você especulou aí, eu vou especular aqui, tá? Essa demora, tem uma abelha voando aqui, essa demora, ela também foi causada porque existe uma discussão. O Brasil, como você sabe, bateu recorde de exportação em setembro, mesmo com a suspensão da exportação. Por quê? Porque essa carne toda ela tinha sido já autorizada antes do dia 13 de setembro, tá? E aí tem essa discussão, não? Essa carne podia ser embarcada, essa carne não podia ser embarcada. Então a gente está agora, a gente está precisando de um bom adido comercial, os frigoríficos desempenharem bem e o Ministério da Agricultura também, não é? Porque, na verdade, não existe risco nenhum de transmissão dessa doença, por isso que ela chama-se BSE atípica, tá? É isso que a gente precisa de esclarecimento. E sim, a gente pode ter algum efeito colateral com relação à cotação da arroba da carne bovina exportada. Mas não caiu ainda, hein? Entendi. Alcides, em relação agora ao mercado interno, você falou que o mercado consumidor, apesar dos salários terem saído para a maior parte dos brasileiros nessa semana, o mercado vem mais devagar. Nós temos visto alguma pressão também do varejo em relação à venda de animais, da venda do animal casado, da carcaça casada, e os preços, pelo menos no que a gente tem visto no varejo, para a carne bovina, começaram a ceder um pouco. Essa é uma situação de mercado que já viria a ocorrer ou já é um resultado também de ter mais carne ou ficando com mais carne disponível dentro do Brasil? Olha, sim, se você tivesse me perguntado por que o preço da carne bovina não cai no varejo, eu vou te falar, não cai porque está tendo procura, tá?
Então, se a carne bovina está caindo, são essas duas razões. Tá? A primeira é o aumento de oferta de mercadoria, e o cara precisa desovar isso e o preço cai. E também porque está tendo... a procura diminuiu. Tá? Então, a hora que você começa a analisar por corte, você vai perceber que tem corte que o preço não caiu, até subiu, e tem corte que caiu. Tá? Então, vamos dizer assim, agora, na média, caiu, é porque a procura pela carne diminuiu. Olha só, Alcides, no curto prazo, o pecuarista que está com animais prontos, que confinou animais e que estão ficando prontos neste momento, dificilmente ele vai ter uma condição para segurar esses animais de uma maneira rentável. Talvez fique até pior tentar segurar do que vender no preço mais baixo. Em relação ao médio prazo para a pecuária brasileira, como é que você acha que vai se organizar essa pecuária nacional, essa cadeia produtiva, após a volta da China nas compras? Como que você acha que fica esse cenário no médio prazo? Olha, vamos dizer, no curto prazo, o pecuarista é o que você disse. Cada caso é um caso, né? Quem tem condições de segurar vai tentar segurar o máximo que puder, porque a diferença de preço do dia 3 para cá é muito grande. Já em São Paulo já superou os R$ 20 por arroba, não é? Um boi de 20 arrobas aí você tem R$ 240 a menos de faturamento por cabeça, né? Então esse vai segurar. Agora, a médio prazo, esse vai tentar segurar, mas tem gente que não pode estar entregando, apesar dessa retração de preço. Médio prazo, ou seja, o acordo bilateral que o Brasil tem com a China precisa ser revisto, porque precisa ter prazo de decisões. Né? Nós não podemos ficar esperando 30 dias, 60 dias, ou mais, né? Ninguém sabe, para os negociadores chineses decidirem. Né? Então, isso era um ponto falho que a gente só descobriu agora. Então, o acordo bilateral precisa ser revisto. E médio prazo, acho que médio prazo, depende de qual é o seu médio prazo, né? A pecuária, nós ainda estamos num ciclo de alta de preço. Essa crise, para falar que bom que aconteceu agora, é melhor agora do que no ciclo de baixa, e a gente ainda tem uma expectativa de preços firmes para o ano que vem. Tá? Vai depender, é claro, da resolução da crise econômica, do consumo, de emprego, etc., no mercado interno, e da retomada da exportação no mercado externo, e envolvido tudo isso, o fim da pandemia, o controle da pandemia. Tá? Tudo isso afetou o mercado. Tá? Mas a tendência ainda é de preços firmes, pelo menos o cenário conjuntural o ano que vem, né? Considerando o médio prazo de 3 a 6 meses. Tá certo. Alcides Torres, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Um grande abraço a você. Um grande abraço, bom trabalho e boa saúde para todos. Tá certo, Alcides. Um grande abraço a você e a toda a equipe da Scott Consultoria. E olha, houve muitas indefinições em relação ao crescimento da área a ser cultivada com soja na campanha 2021-2022. Qual que é o tamanho da área a ser incrementado? Pois é, a Conab está afirmando que a área vai crescer 2,5%. Crescendo 2,5%, ela vai alcançar 39.900.000 hectares. É isso que eu vou mostrar agora no quadro, na tela, assim como a produção estimada pela estatal brasileira para essa próxima campanha. Veja só que nós temos esses dois números, o mais que chamava mais curiosidade era, sem dúvida, da área, 39.900.000 hectares, como eu disse, 2,5% de alta, e a mesma alta estimada para a produção. Olha só, 2,5% com uma produção estimada em 140.700.000 toneladas de produção no Brasil. Olha só, apesar de, a Conab comenta que apesar de favorável à conjuntura para o produto, nós temos aqui um prognóstico de clima que dá conta, indicação de uma temporada marcada pela continuidade dos efeitos do Laninha. Entretanto, os custos com fertilizantes, esse é terrível, né? Custos com fertilizantes, o produtor rural que acompanha o Canal do Boi sabe disso muito bem, eles seguem em alta, tiveram uma aquisição em alta, as sementes também e outros produtos que acabam fechando o custo de produção.
Você acompanha comigo agora o quadro de oferta e demanda para a soja desse primeiro levantamento da Conab. É o que eu destaco agora. Você tem aqui a produção que você já tinha visto em 140 milhões e 700 mil toneladas. O esmagamento de soja, esse esmagamento aqui depende de um fator. Que fator é esse? Olha só, o esmagamento vai crescer 6 milhões e 120 mil toneladas, vindo para esses 52 milhões e 620 que você vê aqui. A questão é que isso ocorre determinado pelo aumento da adição do percentual de mistura ao diesel, 13% no diesel B13, nos meses de janeiro e fevereiro de 2022 e de 14% no B14 de março a dezembro. Caso isso não ocorra, aí esse aumento de mais de 6 milhões de toneladas no esmagamento não vai acontecer. Mas, em princípio, considerando esse fator aqui, chega a 52 milhões 620 mil toneladas o esmagamento de soja no Brasil. As exportações chegando aqui a 87 milhões 430 mil toneladas nesta primeira estimativa, enquanto os estoques finais devem ficar em 5 milhões e 400 mil toneladas, de acordo com os números apresentados por Conab em seu primeiro levantamento. Toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de vendas e exportações. E esse relatório trouxe números que eram dentro daquilo que o mercado esperava para as vendas encerradas na quinta-feira da semana passada. É o que você acompanha comigo aqui em tela. Nós temos aqui uma semana com vendas de 1 milhão e 41 mil toneladas. Na safra, os norte-americanos venderam 25 milhões 320 mil. É bem atrasada frente aos números que nós tínhamos para a safra passada em relação às vendas de soja. Você acompanha comigo agora como é que estão os negócios para o dólar, para a moeda norte-americana. Você tem aqui o dólar, a soja Chicago antes do dólar. A soja em Chicago vindo agora dentro de uma estimativa aqui de negócios mais na estabilidade, algum viés de queda. Posição de novembro, 12 dólares e 41 centes o bushel. Vindo com 0,08%, perto da estabilidade, viés de queda. Janeiro vem com viés de queda na estabilidade, 12,52. Março, 12 dólares 61 centes o bushel, também com viés de queda. E maio, estável com viés de alta, 12 dólares 71 centes mais 2 o bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja em Chicago. Moeda norte-americana agora em destaque na agricultura BR, agora sim, dólar ontem chegou a subir muito, depois recuava e hoje mais uma vez o dólar vem subindo aqui no país. Vem a R$ 5,51 mais 4, uma alta de 0,51%, são os negócios com a moeda norte-americana. Destaco agora para você também como é que vem as posições aqui de referência para a soja nos portos brasileiros. Você acompanha aqui soja no porto, nós temos aqui valores para entrega no mês de outubro, Porto de Santos e Paranaguá, a R$ 172,50 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Granos Corretora, é o que você acompanha aqui no Agricultura BR, mostrando aqui como é que essas referências acabam influenciando os preços com a soja. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu vou falar sobre milho, sobre arroz, sobre feijão, os números da Conab. E antes de sair para o intervalo, você acompanha a mensagem do nosso amigo e analista de mercado, Steve Ketcher, ele que está parabenizando o programa pelos seus 7 anos a serem comemorados amanhã aqui no Canal do Boi. Eu volto já. Olá, gostaria de parabenizar toda a equipe do Canal do Boi pelos 7 anos do programa Agricultura BR. Meu parabéns especial vai para o jornalista Fabiano Reis, apresentador desse programa que é de muita importância para quem quer estar por dentro do agronegócio brasileiro e mundial, e também a jornalista Naira Pache pelo tratamento recebido a cada participação minha no programa e pela compreensão nas ocasiões em que não foi possível participar. Portanto, daqui eu desejo a todos mais sucesso ainda. Obrigado.
O assunto agora na Agricultura BR é a previsão do tempo e a previsão é de instabilidades, principalmente no Paraná, com fortes temporais. Aqui no Mato Grosso do Sul caiu também. A Renata Ferreira já falava disso durante a semana, ela que não está fazendo mais com a equipe da Climatempo previsões, mas está fazendo já presságios, mostrando aqui chuvas, e essas chuvas estão sendo muito bem-vindas. Renata, como é que fica a previsão do tempo? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Tivemos um início de semana bem chuvoso e hoje esse cenário não muda muito, viu? Nesses próximos dias, o Paraná está na rota dos temporais e altos volumes. Há previsão de chuva com acumulados em torno de 70 milímetros no estado. A região de Foz do Iguaçu pode chover aos 100 milímetros até o dia 11. Mas a partir do dia 17, Fabiano, as instabilidades perdem força no Paraná e em Santa Catarina e ficam isoladas no Rio Grande do Sul. No centro-oeste brasileiro, hoje o tempo segue instável em todo o Mato Grosso do Sul e na faixa sul de Goiás, com pancadas ao longo do dia. No norte do estado goiano, o tempo firme volta a predominar. E falando em Goiás, a região de Rio Verde é que mais vai receber a chuva pelos próximos dias. A chuva é frequente, quase diária, mas ainda com pancadas localizadas. A previsão é de 90 milímetros de chuva nos próximos 15 dias. Já no sudeste brasileiro, a chuva aumenta a partir de sábado e deve ser intensa entre São Paulo, também sul de Minas e Rio de Janeiro, provocando temporais de até 70 milímetros. Neste período, as atividades cafeeiras devem ficar paralisadas nessas áreas, como é o caso aí de Carmo de Minas. E toda essa chuvarada vai provocar aumento de umidade em torno de 10%. A chuva é boa e necessária, mas danos quanto o granizo e ventania não estão descartados. Essa situação não deve mudar tão cedo, viu, Fabiano? Olha só esse mapa que mostra aí as chuvas dos próximos 5 dias. As precipitações serão frequentes em várias regiões produtoras. Apenas no último período, a partir do dia 17, é que essa chuva diminui em São Paulo e também sul de Minas e aumenta na zona da Mata, leste e norte de Minas Gerais e também no Espírito Santo, beneficiando os produtores de conilon. No nordeste do país, as temperaturas seguem elevadas e com chuva bem restrita apenas as áreas litorâneas, viu? Hoje a máxima fica acima dos 34 graus no oeste baiano, também no sul do Ceará e Piauí. E na faixa norte do país, a chuva deve atuar em quase todas as áreas hoje, com exceção do centro-sul do estado do Tocantins. É isso, Fabiano, essa foi a previsão de hoje. É com você aí. Obrigado, Renata Ferreira. Boa tarde. E olha só, a Renata estava querendo saber da produção brasileira de arroz, assim como a maior parte da população brasileira, e ela está estimada em relação à ocupação com áreas em 1.703.200 hectares, tanto arroz irrigado, somado também com as áreas de produção de sequeiro. É o que você acompanha comigo, dados do primeiro levantamento da Conab apresentados na manhã desta quinta-feira. Você vê aqui que o total chega a 1.703.200 hectares, para ser bem preciso aqui nesse dado, sendo 1.320.000 hectares em áreas irrigadas e áreas de sequeiro, 373.700 hectares, de acordo com os números da Companhia Nacional de Abastecimento. E olha, o arroz tem sido preocupação para boa parte do país já há algum tempo em relação ao quadro de oferta e demanda. E esse quadro, o primeiro da nova safra, você acompanha conosco agora. Você vê aqui que os estoques iniciais, eles partem de 2.490.000 toneladas. A produção brasileira, ela deve alcançar aí 11.600.000 toneladas, a 1 milhão de toneladas a serem importadas, que não está aqui no gráfico, mas pode colocar na soma ali para chegar ao suprimento total de 15.090.000 toneladas. O consumo interno brasileiro é de 11 milhões de toneladas na estimativa da Conab na campanha 21-22. Portanto, aqui nós temos, se considerasse apenas a produção e o consumo, muito ajustado. As exportações nacionais totalizam 1.400.000 nessa estimativa e o estoque final chegando a 2.690.000 toneladas na nova safra. Olha, se há uma preocupação no país no momento em relação aos produtos que são consumidos, é o feijão. Por quê?
porque os estoques de passagem da safra 2021, eles estão estimados em 155.200 toneladas. Em resumo, ele não é o suficiente para alcançar até o dia 31 de dezembro o consumo nacional. Por isso, tem sido muito necessário, e será mais necessário ainda, a produção paulista. Por quê? Porque o estado de São Paulo, ele colhe a sua primeira safra de feijão nos meses de novembro e dezembro, e deve totalizar essa primeira safra de São Paulo em 110 mil toneladas e equilibrar a oferta nacional. Então, mais do que nunca, há uma dependência muito forte, de acordo com a própria Conab, no seu primeiro levantamento, da produção paulista. Dito isso, nós destacamos agora o cenário de oferta e demanda para o feijão para a safra 2021-2022. Continua muito ajustado, tem ligeiras mudanças, pequenas mudanças frente ao que foi a safra passada 2021. O estoque inicial aqui, como eu disse, é de 155 mil toneladas. A produção nacional deve totalizar 2.970 mil toneladas. As importações vão somar 100 mil toneladas, dando um suprimento total de 3.220 mil toneladas. O consumo brasileiro está estimado em 2.900 mil toneladas, então se tudo der certo em relação ao clima, vai dar para comer feijão nessa próxima safra, deixando muito pouca coisa estocada, apenas 152 mil toneladas. Vai acabar, se tudo der certo, acaba da mesma maneira que terminou a safra de feijão no Brasil. E a Conab, ela estima 116 milhões e 300 mil toneladas de produção de milho na safra 2021-2022. É uma safra muito maior, muito mais expressiva do que a safra 2021, que teve uma forte quebra. E são esses dados que nós apresentamos agora em relação à produção de milho nacional. Veja os dados do primeiro levantamento. Você vê aqui uma área de 20.860.000 hectares, com alta de 4,7% frente à campanha anterior. A produção deve alcançar 116.310.000 toneladas, elevação de 33,7% frente a uma safra quebrada. A produtividade média deve ser de 92,91 sacas por hectare, enquanto que o consumo deve alcançar internamente em 73.670.000 toneladas, com uma retomada das exportações, ficando aí em 39 milhões de toneladas, de acordo com os números apresentados pela Conab na manhã desta quinta-feira. Olha, mais dados a respeito do levantamento da Conab você encontra no portal sba1.com. Mas mercado você vê por aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e você vai agora acompanhar comigo como é que vem o mercado futuro para o milho. Veja só que eu trago aqui milho nas posições de mais curto prazo, vindo com queda no dia de hoje. Posição de novembro vem com R$ 88,56 a saca, com uma queda de 1,30%. Janeiro, R$ 89,06 a saca, queda de 1,02%. Março, R$ 89,80 a saca, queda de 1,11%. E maio, R$ 87,80 a saca, queda de 0,16%. São os negócios que eu trago agora em relação ao milho negociado na Bolsa de Mercadorias aqui no Brasil, na B3, na Bolsa de Mercado Futuro, melhor dizendo, e que você acompanha todos os detalhes aqui no nosso programa. Olha, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre café no Agricultura BR. E antes, você acompanha o recado do nosso amigo Vlamir Brandalize, analista de mercado, que mandou aí o seu cumprimento para o aniversário do programa Agricultura BR, que será comemorado amanhã. Eu volto já. Olá, amigos. Estou passando aqui para parabenizar toda a equipe do Agricultura BR, completando 7 anos agora nesse dia 8 de outubro. Um grande abraço a todos, que fazem um grande serviço aí para todo o produtor, o pecuarista aí, que acompanha o Agricultura BR nesses 7 anos de existência e que venham muitos anos pela frente aí. E um grande abraço a todos.
E o Agricultura BR destaca agora informações a respeito do desenvolvimento das redes bancárias e principalmente como que os recursos têm chegado ao interior do país. Para falar a respeito da expansão específica do Banco Santander, eu converso agora com Eugênio Godoy Neto, nosso convidado, ele que é superintendente executivo da Rede Centro-Oeste do Santander. Eugênio, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como que esse processo tem ocorrido, como que ele tem sido visto para esta região que você atende, que você atua e como que isso tem chegado principalmente ao produtor rural. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano e todos da Agricultura BR. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Esse projeto de expansão nosso, de interiorização, para levar o banco ao interior do Brasil, Fabiano. Então, nós estamos aqui no Centro-Oeste abrindo 40 agências, já vamos abrir esse ano 25 e o restante mais 15 no primeiro semestre do ano que vem. E esse projeto visa, de fato, levar banco e desenvolvimento para o interior do país. É o interior que o agronegócio cresce, é o interior que tem também um desenvolvimento acelerado e o Santander quer apoiar e quer participar desse crescimento. Eugênio, em relação ao hoje, o que tem sido trabalhado nesses municípios, nesse interior que você citou, eu li a respeito que principalmente as energias alternativas têm sido também uma das questões que tem sido, vou colocar assim, tem sido buscadas por produtores, por investidores, empresários também no campo. Como é que esse trabalho tem sido feito nessas linhas? Nós temos hoje uma linha específica para financiamento de energia solar, que é o CDC Solar, que podemos financiar até 96 meses. Então, Fabiano, nós temos tido uma demanda muito grande e apoiada. A matriz energética solar, ela deve aí representar nos próximos 10 anos quase 13% da matriz energética total. E a procura está muito grande. A gente sabe que o preço da energia nessa época do ano ele sobe. E nós temos investido aí, nós temos apoiado o financiamento de placas solares para a pessoa física, para as residências e muito também para o agronegócio. Então, os produtores têm feito aí conosco bastante projetos para poder apoiá-los nesse financiamento. Eugênio, nós temos acompanhado em várias partes do país esse trabalho que tem sido feito. A Embrapa, mesmo no Mato Grosso, converteu toda a sua área de estacionamento, por exemplo, em área de captação. Tem agora uma grande usina de produção de energia solar. Em relação a essas captações, que você falou da energia, a matriz energética do país mudando, como é que o banco agora colocando esses recursos à disposição, como é que ele tem chegado principalmente ao produtor rural em relação às linhas de crédito que são disponibilizadas? Nós temos disponibilizadas o CDC Solar para o produtor. Então, hoje nós temos, Fabiano, 100 gerentes que atuam em toda a rede Centro-Oeste, que fazem visitas ao produtor, que atendem essa demanda. Além disso, nós temos 140 agências em toda a região Centro-Oeste, que está super à disposição, não só para o produtor rural, para qualquer pessoa física, se quiser adquirir um financiamento de energia solar. Então, os recursos que têm chegado desta forma, através da nossa distribuição física, seja pelos nossos gerentes do agronegócio ou por nossas agências. Tá certo. Eugênio, e agora só mudando de assunto, o Banco Santander também tem atuado com o produtor rural, ou as feiras agropecuárias devem voltar no próximo ano, e o Santander está sempre muito presente. Em relação hoje a esse contato com o produtor rural, as linhas para crédito rural, principalmente aquelas que são a juros livres, que são disponibilizados pelo próprio banco, como é que a instituição tem conseguido atuar no momento? Nós gostaríamos que as feiras voltassem, né, Fabiano? Estamos ansiosos pela retorno das feiras, mas nós temos atuado, como eu comentei anteriormente, com a disponibilização de recurso obrigatório para o produtor, mas também olhando muito linhas de financiamento de produtos e serviços, que são linhas subsidiadas do BNDES. Então, por exemplo, linhas para financiamento de calcário através do ABC, que infelizmente foi uma linha que durou pouco também, mas o Santander ele tem se posicionado com todas as linhas. A gente sabe que o recurso obrigatório ele é um recurso limitado, mas nós, sim, este ano avançamos muito no recurso obrigatório, muito no primeiro semestre, para apoiar o produtor, inclusive antecipando safras de 22, de 23, como muitos já têm feito. Então, o Santander tem se posicionado com o recurso obrigatório dessa forma. Tá certo. Eugênio Godoy, quero agradecer a sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR.
Fabiano, obrigado a todos e contem com o Santander, aí o Santander é agro. Tá certo, conversei então com Eugênio Godoy Neto, do Banco Santander. Olha, a Agricultura BR comemora 7 anos nesta próxima sexta-feira, nesse dia 8. Você é o grande convidado, nós vamos ter aqui muitas autoridades participando do programa nesta sexta-feira. Tem lançamento também agora de uma marca, uma grife de carne aqui que faz parte, que compõe aqui o Pecuária BR, esse grande projeto da pecuária brasileira, que você só vai saber amanhã como é que vai funcionar. E olha, quem tem participado conosco sempre, durante todo o ano, e aliás há vários anos, é o nosso amigo Eduardo Carvalhais, que parabenizou o programa. Parabéns ao Agricultura BR, ao Fabiano Reis e a toda a equipe pelo excelente programa de informação sobre o campo, sobre as nossas commodities, deixando sempre nós todos muito bem informados sobre o que está acontecendo. Parabéns pelos 7 anos de bons serviços. E com o Eduardo Carvalhais, dando o seu recado, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Eu volto logo mais para trazer para você informações do fechamento do mercado às 16 horas no horário de Brasília. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até daqui a pouco.